Amém. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença santa, Senhor, nesta noite. Queremos, ó Deus, pedir, Senhor, primeiramente, o Teu perdão, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, louvada. E abençoar, Senhor, cada vida aqui nesta noite. Cada um, Senhor, que se expôs, ó Deus, a estar na Tua casa, para ministrar na Tua palavra, Senhor, venha abençoar. Venha, Senhor, restaurar, venha, Senhor, orar, venha renovar, encher o coração, venha derramar a Tua glória. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, meu Deus, porque nós Te amamos, meu Deus, primeiramente. Esse é o motivo maior, Pai, porque nós Te amamos, Pai, e temos prazer em estar na Tua presença, em poder Te adorar, em poder ouvir a Tua voz, a Tua palavra, aprender, guardar o coração, viver, Senhor. Isso nós queremos a cada dia, meu Deus. Viver a Tua palavra santa, viver a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, amado, em nome de Jesus. É que Tu tenhas que nos corrigir, Deus, nos colocar no caminho reto, para que estejamos errando. Que o Senhor venha, Senhor, e faça uma grande obra em nossas vidas. Nós sejamos verdadeiramente praticantes, Senhor, da Tua palavra santa. Vale muito mais, Senhor, praticar do que ouvir, do que falar. Nós queremos praticar, meu Deus, em nome de Jesus, uns com os outros, nós em relação ao mundo, em relação à carne, em relação, Senhor, a Ti, em relação à igreja, para nós queremos praticantes da Tua palavra santa. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer a nós mesmos, Senhor, porque nós, ó Deus, a nossa carne, muitas vezes é o nosso pior inimigo, que tem combatido, meu Deus, ferozmente contra nós mesmos, para nós falharmos, para nós cairmos, errarmos, desagradarmos ao Teu coração. Mas em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, Pai, por toda prática errada, desagradável aos Teus olhos, e nos dê poder, nos dê força, Senhor, o Espírito, para que possamos, ó Deus, vencer a carne, os seus desejos pecaminosos, Senhor, a sua concupiscência, em nome de Jesus, ó Deus, os olhos, a soberba da vida, a Deus, a concupiscência, Senhor, a Deus da carne, Senhor, esses desejos, essas vontades, quem opera em nós, por mais que sejamos em Cristo, feito novas criaturas, é o nosso espírito, Senhor, que foi restaurado, a nossa alma, ó Deus, que sempre tem sido trabalhada, mas a nossa carne, Senhor, ainda é humana, Senhor, mas que o Senhor, Deus, que nos ajuda, que nos fortalece. Senhor, nós não queremos apresentar desculpas diante de Ti, Senhor, mas queremos ser sinceros, verdadeiros, e buscar a Tua ajuda para mudar a cada dia, para transformar, Senhor, pela renovação do nosso entendimento, e dar a Ti um culto racional, agradável, aceito, Senhor, santo, verdadeiramente verdadeiro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor se agrade de nós, olhando os olhos céus. Tu sabes, Senhor, que a nossa estrutura é pó, como diz na Tua palavra, Senhor. Por isso, nada te surpreende em nós, Senhor. Deus, quando falhamos em alguma coisa, quando, ó Deus, tentamos e não conseguimos, Tu sabes, Tu conheces a nossa estrutura, Tu conheces o nosso ser, ó Deus. Mas Tu és o Deus que nos aperfeiçoa, Tu és o Deus que nos ajuda, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos capacita a vencer o diabo, o mundo, o pecado, a carne, nosso próprio eu, Senhor. Tu és o Deus que nos capacita em Ti. Nós podemos sim, Senhor, vencer, nós podemos melhorar cada dia, nós podemos crescer, nós podemos, Senhor, viver, nós podemos praticar, nós podemos, Senhor amado, sim, meu Deus, crucificar essas vontades, essas carnes, essas vontades, esses desejos, Pai da carne, meu Deus, e viver segundo a Tua vontade, meu Deus. Porque só vivendo pelo Teu Espírito, Senhor, é que nós satisfaremos, Senhor, os desejos nossos, Senhor, da carne, os desejos, Senhor, que o inimigo muitas vezes coloca em nosso coração, Senhor. Mas Tu és o Deus que nos dá vitória pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina a Te amar, a Te temer, Senhor, a Te valorizar, a olhar, Senhor, para a grande vitória que o Senhor tem no final para nós. Mas nós não queremos abrir mão disso tudo, Senhor, por causa de prazeres momentâneos, por causa, Senhor, de coisas passageiras, Senhor, que muitas vezes não trazem uma consequência eterna sobre a nossa vida. Nós queremos, Senhor, viver da Tua glória, que temos que sofrer um pouquinho mais, que temos que, ó Deus, lamentar, chorar enquanto o mundo se alegra. Mas, Senhor, a nossa vitória está chegando, meu Deus. Quando chegar, ninguém poderá tirá-la de nós, Senhor. A nossa vitória está nas Tuas mãos. A nossa vitória está contigo mesmo, Jesus. Vai entregar a nós, cada um, naquele grande dia, que se aproxima quanto mais o tempo passa. Nós cremos, Senhor, esperamos ansiosamente por esse dia. Ó Deus, onde o Senhor virá para salvar a Sua igreja,
aqueles que estão lutando, Senhor, para viver em fidelidade, ó Deus, e para trazer, Senhor, o teu tua justiça sobre esta terra muita pecadora. Em nome de Jesus, Senhor da glória, que a tua palavra se cumpra fielmente. Que nenhum tio, que nenhum jovem dela passe, Senhor, sem se cumprir. Não é nada, Senhor, cair por terra. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Nem em relação à igreja, nem em relação ao mundo, Senhor. Mas se cumpra, porque quem falou não foi homem. Quem falou foi o soberano Deus do céu e da terra. O Deus da eternidade, o Deus que não volta atrás nas suas palavras. A não ser, Senhor, muitas vezes o Senhor, ó Deus, desistiu de amaldiçoar, de destruir, de condenar, ó Deus. É só assim que o Senhor muda de ideia, Deus. Quando é em relação a destruir, Senhor, a trazer a consequência do erro, quando nós nos arrependemos, quando nós há um coração reconhecedor, quebrantado, humilhado, rasgado na tua presença, Pai. Que assim seja, Senhor, na vida de todo aquele que se voltar para ti, meu Deus. Mas, ó Deus, que o Senhor faça a tua vontade sobre esta terra, que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, o cumprimento da tua palavra, em nome de Jesus, Santo Deus da glória, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, cumpre, Senhor, a tua palavra, Pai. Cumpra, Deus, a tua promessa, meu Deus, ainda nesse tempo, sobre cada vida. Ainda estamos vivendo aqui nesta terra, Pai. Há muita coisa para ser feita, Senhor. Poucos são, Senhor, os obreiros, Senhor. Poucos são os ceifeiros. Poucos são, Senhor, os recursos. Pouco é a força, pouco é a fé. Pouco é o ânimo, Senhor. Pouco é a vontade, meu Deus, das pessoas, meu Deus. Mas renova e capacita, Senhor, os que estão indo, os que estão fazendo, os que estão amando, os que estão mantendo, os que estão caminhando, os que estão falando, os que estão batalhando, Senhor amado, em nome de Jesus. Ó Deus, que cada um tenha força espiritual de Sansão, cada um tenha, Senhor, ó Deus, a fé de Abraão, que cada um, Senhor, tenha, ó Deus, em nome de Jesus, para a intimidade de Moisés, que cada um tenha, Senhor, ó Deus, da glória a vida de Samuel, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, a integridade de Daniel, Senhor, que desejar, como é amado, que assim seja, Senhor, cada um dos teus filhos, nesses dias, Pai, que cada qualidade, cada ação do Espírito de Deus na vida daqueles homens do passado, o mesmo Espírito, meu Deus, que agia na vida deles, Pai, em cada algo especial, meu Deus, que Ele vem agir na nossa vida também hoje, e vem agir na vida dos meus valentes, Senhor, como agir na vida de Davi, colocando ele como um guerreiro fiel, meu Deus, que ganhava as batalhas, Senhor, que assim seja o teu povo espiritualmente também hoje, Pai. Receba esse espírito de guerra, esse espírito de guerreiro, meu Deus, como tinha Davi, o espírito da sabedoria humana, espiritual, Senhor, como tinha Salomão, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja sobre as nossas vidas, para a glória do teu nome, Senhor. A dedicação, Senhor, de Paulo, o crucificar da carne, meu Deus, como ele fazia, Senhor, que possas, Pai, nós também, o teu mesmo Espírito, Senhor, esteja agindo assim na nossa vida, para a glória do teu santo nome, Senhor amado. Aleluia, Deus, o Espírito Santo estava sobre a vida dos apóstolos, Senhor, confirmando o seu mistério e fazendo, Senhor, com que acontecesse aquilo que eles falavam, que eles oravam, as curas, maravilhas, milagres, transformações. Do mesmo Espírito Santo, Senhor, vem estar sobre as nossas vidas nesses dias também. Em nome de Jesus, ó Deus de graça, aleluia, Deus de glória, Deus de poder, Deus de unção, Deus de dom, Deus de chamado, Deus de ministério, Deus de maravilhas, Deus de grandes feitos, Deus de grandes obras, Deus que é o mesmo homem hoje eternamente, Deus que não mudou e que não mudará jamais. Sempre o Senhor estará com alguém, sempre terá alguém na terra, Senhor. Nunca foi a maioria, nunca será assim até o fim, Pai. Mas sempre haverá aqueles, meu Deus, que o Senhor usará, aqueles com os quais o Senhor contará, aqueles, ó Deus, nos quais o Senhor acreditará, depositará, Senhor, confiança e grandes promessas e grandes obras, Senhor, em suas mãos, ó Deus. Nós queremos realizar, sim, meu Deus, coisas grandes para o teu reino, porque em nós não está espírito de gafanhoto, em nós não há espírito, Senhor, de gafanhoto, meu Deus, há um espírito de humildade, há um espírito, Senhor Deus, de quebrantamento, Senhor, de humildade, meu Deus, mas não espírito de medo, espírito, Senhor, de gafanhoto, Senhor, espírito, ó Deus, de pequenez, Senhor, nesse sentido, meu Deus, mas salve o teu Espírito Santo, Senhor, que faz grandeza através da vida dos pequeninos,
amigos, Pai. Assim seja a nossa vida, justamente para que toda honra, toda glória, todo louvor seja Deus, Senhor. Faz através das nossas pequenas vidas, Pai, para que o Teu nome grandemente seja glorificado, porque nós não há diplomas, não há, Senhor, grandes homens, eloquentes, sábios, entendidos em muitas coisas, Senhor. Há pessoas simples, ó Deus, que te amam e que querem fazer a Tua vontade, que têm, ó Deus, passado por trancos e barrancos, têm, ó Deus amado, muitas vezes caído e se levantado, mas que continuam firmes porque amam o Senhor e querem contemplar a Tua glória pessoalmente naquele dia, Senhor. Ajuda-nos a fazer proeza para o Teu nome, para o Teu reino, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, nós não queremos renome, nem reconhecimento, nem que o nosso nome seja falado e conhecido. Nós queremos que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido. Nós queremos, Senhor, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja levado, Senhor, entre as vidas, entre as famílias, entre as pessoas desta nação, desta terra, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o nosso continue anônimo, que o nosso nome continue sem ser conhecido, sem ser sabido, Senhor, que o Teu nome, através da nossa vida, seja conhecido e glorificado, em nome de Jesus, Pai. Não queremos, ó Deus, a princípio, Senhor, não estamos atrás de título, de reconhecimento humano, não estamos atrás, Senhor, de grandeza, não estamos atrás de quantidades, não estamos atrás de dinheiro, não estamos atrás, Senhor, de sucesso, fama, nós estamos atrás do Teu reino, Senhor, porque, Senhor Deus, Tua palavra diz, Senhor, que aquele que encontra esse tesouro maior, dá tudo que tem por ele, Senhor, troca tudo que tem por esse tesouro, meu Deus, que nós queremos, esse tesouro que buscamos aqui, Senhor, essa pérola de grande valor, Senhor amado, é a Ti, meu Deus, que nós queremos, é o Teu reino, Senhor, que nós buscamos, que nós almejamos, que nós desejamos, Senhor, e certamente, meu Deus, jamais, Senhor, o justo do Senhor passará fome, jamais o justo do Senhor não terá o vestir, não terá, Senhor, ó Deus, a condição para se manter nesta terra, meu Deus, quando ele busca a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo, Senhor, certamente, meu Deus, haverá condição na terra e no céu, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso, Deus maravilhoso, Deus vivo, Deus tremendo, Deus do céu, Deus soberano, vai se colocando, meu Deus, em cada vida, Senhor, nesta hora, espere o Teu povo, Senhor, para dar tudo que tem, Senhor, em troca desse tesouro, para dar tudo que tem, Senhor, em troca dessa pérola, em nome de Jesus, ó Deus Santo, que é, Senhor Deus, o Teu reino já aqui, ó Deus, em nossa vida, Senhor, através da Tua igreja, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, que cada vida Te conheça, meu Deus, que as pessoas que estão na igreja Te conheçam, Senhor, porque quantos continuam, Pai, mas não Te conhecem ainda, não tiveram um contato real, pessoal contigo, não foram impactados sobre a Tua palavra, não receberam ainda, Senhor, esta unção, meu Deus, do Teu Espírito Santo, Senhor, venha Senhor impactar as vidas nesses dias, Pai, como nas Tuas santas mãos, cada uma, Deus, que está participando através da internet, aqueles que verdadeiramente não podem estar aqui, aqueles que estão em algum lugar diferente agora, ó Deus, em outro país, em outra nação, porque acompanha o Senhor, alguma mensagem, Senhor, aqui desta igreja, gravada, Senhor amado, que, ó Deus, esteja sendo tocado, abençoado, curado, visitado pelo Senhor com poder na hora, que a sua vida mude, que a sua sorte mude, que essa vida do Senhor se apegue com Deus, que volta para a casa do Senhor, que entregue a vida para Jesus, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, cada familiar que tem participado, ó Deus, desses cultos, ou ao vivo, ou gravado, o Senhor tome nas Tuas mãos, Senhor, venha fazer obra grande nessas vidas, Pai, através, primeiramente, do primeiro passo, Senhor, entregando a vida ao Senhor, caminhando nos Teus caminhos, Pai, buscando a Tua palavra santa, e caminha cada um, Senhor, para um lugar correto, para um lugar, Senhor, onde realmente as pessoas se importam com as suas vidas, cuidam das suas almas, e não, Senhor, com coisas materiais, para em primeiro lugar, em nome de Jesus, para lugar onde prega a Tua palavra, lugar, Senhor, as pessoas caminham de outras correntes do céu, nos entregamos nas Tuas mãos nesta hora, Senhor, abençoa, Senhor Deus, esta cidade através desta igreja, através das nossas vidas, para que essa cidade seja impactada, que a Tua glória venha manifestar nesta terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, nos dê experiências novas contigo, nos faça, Senhor, ser canais de salvação, canais de bênção, canais, meu Deus, da manifestação da Tua glória e milagre nessa terra, Pai, em nome de Jesus, Santo Deus, coloca as Tuas palavras nos nossos corações,
em nossos lábios, ó Deus. E quando falarmos, meu Deus, com conhecimento e sabedoria, que a Tua palavra, Senhor, possa impactar os corações, possa, Senhor, incomodar as vidas, possa fazer com que as pessoas venham, Senhor, buscar a Deus, venham, Senhor Deus, se quebrantar na Tua presença, venham se arrepender da sua vida velha, da sua vida do homem velho, Senhor, e possa entregar a sua vida para Jesus, possa ser tocada pelo Espírito Santo, seja incomodada a cada vida nesta hora, Senhor, que tem sido chamada, evangelizada, que tem sido anunciada a ela o Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz uma grande obra em cada coração, Senhor. Nós queremos, ó Deus, tirar a visão, Senhor, de nós mesmos, em primeiro lugar. Ó Deus, orarmos menos por nós, Senhor. Orarmos mais, ó Deus, por estas vidas perdidas, por estas vidas, Senhor, que estão na impiedade, no mundo perdidas, Senhor. Ó Deus, sem Deus, sem promessa, sem direção, sem, ó Deus amado, liberdade espiritual, preso no inferno. E o Senhor vem quebrar os muros, as cadeias. O Senhor vem, o Senhor repreender os demônios, as maldições, a cegueira, a dureza. E que essas vidas, Senhor, possam conhecer a Ti como Senhor e Salvador das suas almas. Pai, nós entregamos nas Tuas santas mãos aqui, esta igreja em Tacaoca, a igreja lá em Comarcos, Senhor, toma nas Tuas mãos, Pai, abençoa, Senhor, faz prosperar, ó Deus, em vidas, em almas, em pessoas, em famílias, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em quantidade, em qualidade, a cada dia, sem crescimento, em nome de Jesus, ó Deus Santo, Pai, de cada instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Para a glória do Deus Santo, nome Pai, nós oramos, Senhor, entregamos esse estudo bíblico nas Tuas mãos aqui, Senhor, lá embaixo também, os adolescentes, Pai, uma vida do Diácono Sérgio, irmã Sandra, que o Senhor possa dar sabedoria e capacitação, para que eles sejam passando algo, Senhor, precioso, para essas vidas, Pai, que os corações deles sejam trabalhados pelo Espírito Santo, e que a nossa casa, Senhor, seja salva, a nossa família, a vida desses filhos, Senhor, da igreja, Pai, que eles sejam edificados, e que eles sejam, Senhor, desde já, ó Deus, eles tenham desde já experiências com Deus, eles possam, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, desenvolver, Senhor, uma comunhão com Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos esse estudo, toma, Senhor, nas Tuas mãos e abençoa, Senhor, a Tua palavra em nossa mente, em nosso coração, que ela continue, que ela permaneça, e que cada um saia daqui, não da mesma forma que entrou, mas saia cheio da Tua palavra, Senhor, na sua mente e no seu coração, ó Deus. Nós oramos crendo e te agradecemos, Senhor, desde já, por esta oportunidade, Senhor, por este momento, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Santo, em nome de Jesus, ó Deus. Não sei como cada um entrou aqui hoje, mas Tu sabes, Senhor. O Senhor visite aqueles que estão enfermos nesta hora, repreenda toda enfermidade, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, vírus, bactérias, seta maligna, que cai por terra em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu santo nome. Declaramos a Tua bênção, Senhor, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Pai do Senhor, amém. Vamos estudar a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Que nós estejamos orando pelos que estão enfermos, né? Tem esse surto de gripe, de barriga de novo. Algumas pessoas com enfermidade, diabetes da marina, as crianças estão se recuperando, né? Já agora, a irmã Amada disse que a Carolina também está com esse problema, né? E tomar cuidado para não pegar essas coisas aí, em nome de Jesus. A irmã Ilza de Comarcos também agradece aos irmãos pela oração. Nós estivemos falando aqui pela vida dela, porque ela estava com um problema do coração, no coração. E o médico achava que era mais sério. Ele deu remédio por um tempo. E hoje ela fez um exame que é marcado, demora até para fazer, porque é um exame que não é fácil de fazer logo. E aí, graças a Deus, ela fez exames que não precisa operar, né? Porque o médico achava que precisaria operar. Graças a Deus, vai precisar operar, ela vai ter que fazer dieta, tem que fazer exercício, tem que fazer. Tudo isso aí vai ter que tomar remédio também.
agora, a partir de agora, né, até que melhore. E depende muito dela, né, também. Mas graças a Deus ela disse que está sentindo melhor, então não teve mais aquele problema que ela estava tendo. E não vai precisar operar, né? Graças a Deus por isso. Deus é bom, Deus tem sustentado o seu povo. Mas é importante a gente se cuidar, né? Chega aí os 40, principalmente, como é a média da maioria dos irmãos da igreja, né? A gente tem que se cuidar mais ainda, né? Já tinha que estar se cuidando nos 30 para chegar até nos 40, né? E a gente vai deixando todos eles, passam os 30 mais tempos, né? Os 40 anos, e a saúde vai sendo debilitada, a gente tem que se cuidar mais. Nós meditamos aqui semana passada no capítulo 4 e 5, onde no 4 o apóstolo Paulo fala sobre o seu apostolado em Cristo, né? O principal tema do capítulo 4 é o seu apostolado em Cristo. Ele vem defendendo esse apostolado dele, porque muitos colocaram dúvida do seu apostolado e até questionavam o seu apostolado, né? E ele dizia, olha, no final do capítulo 4, quando for aí, vocês vão saber se eu tenho autoridade ou não, se Deus é na minha vida ou não. E aí vocês que escolhem se eu vou para vocês, até vocês com mansidão, né? Ou se eu vou até vocês com vara, né? Com amor do espírito de mansidão, com vara, vocês que escolhem. Vocês vão saber, né, se eu tenho essa autoridade ou não. Então, Paulo não se impunha, Paulo ele era muito simples, ele era muito amoroso, muito zeloso, cuidadoso. Então você vê que ele busca sabedoria nas suas palavras, até mesmo quando ele vai corrigir, quando ele vai exortar, quando ele vai repreender. Ele tinha esse cuidado todo. Mas quando ele era desafiado, aí ele dizia, então, é necessário usar a minha autoridade, o meu apostolado, a autoridade do meu apostolado, então, já é assim que vocês querem, vocês que escolhem, né? Então ele era dessa forma, ele era uma pessoa muito simples, muito humilde, muito amável, fazia de tudo por todos, né? Mas quando foi necessário, ele meio que se impôs, ele meio que disse, olha, então, se for necessário, eu vou usar e mostrar que essa autoridade, esse apostolado é real na minha vida, né? Mas não era o normal, não era a vida normal, a prática normal dele. Geralmente ele se desgastava, ele se doava, ele se dava, ele fazia de tudo para que as pessoas fossem abençoadas, como ele mesmo diz aqui no capítulo 4, do 8 em diante, né? No 9 diz assim, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, vimos a ser espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, vocês são sensatos em Cristo, nós somos fracos, mas vocês são fortes, vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa, trabalhamos atualmente com nossas próprias mãos, quando somos amaldiçoados, abençoamos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, respondemos amavelmente, até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Então ele dizia, em relação a essas pessoas que questionavam o seu apostolado, olha, essa é a nossa vida, nós não fazemos como de tapete, né, para que vocês possam chegar até Cristo e conhecer Jesus. Se for assim, não tem problema. Ele mesmo, ele humilhava-se a si mesmo, como Jesus disse, né, que quem a si mesmo se humilha por Deus será exaltado. Não é quem é humilhado pelos outros, né? É quem a si mesmo se humilha, se quebranta, por Deus será exaltado. E Paulo, ele fazia isso para que outras pessoas pudessem alcançar Cristo, para que outras pessoas pudessem chegar até Jesus, né? Ele não tinha pretensão, ele não tinha busca de reconhecimento, ele não queria recompensa na terra, ele esperava uma recompensa no céu, da parte do Senhor. Então ele passaria por tudo, ele aguentaria até mais, se fosse para que alguém pudesse chegar até Cristo, né? Mas ele dizia, olha, as coisas não precisam ser desse jeito aí, né? Em outra passagem ele vai dizer que ele esperava que o amor fosse recíproco, que fosse um amor que vai de volta, né? Mas ele dizia que sentia que amava, mas era menos amado. Cada vez ele amava, mas era menos amado. Nem por isso ele deixava de amar, nem por isso ele deixava de fazer a parte dele.
né? Mas ele ali abrindo seu coração, ele expressou o que ele sentia. Olha, eu amo, mas sinto cada vez menos amado por aqueles a quem eu declaro e demonstro o meu amor. Então ele esperava, na verdade, que o amor fosse recíproco, como de um pai que amava aquelas pessoas como filhos. É por isso que ele diz: vocês podem ter 10 mil tutores, 10 mil mestres em Cristo, contudo, não tem muitos pais, né? Porque ele se considerava pai espiritual daquelas pessoas, ele se considerava pai espiritual daquelas igrejas, né? Ele dizia: em Cristo Jesus eu mesmo gerei vocês por meio do Evangelho. Mas foi real isso, que ele foi quem foi através de Jesus, Jesus através dele fundou essa igreja em Corinto, em Éfeso, Tessalônica e outros lugares mais. Então ele tinha aquele povo como filhos espirituais, né? E ele ficava muito triste, nem tanto por estar sendo questionado o seu apostolado, mas pela atitude daquelas pessoas em relação a ele. Depois de ter amado, de ter tratado como filhos, de ter se esforçado tanto pela vida deles, Paulo se sentia como um pai desprezado pelo filho, né? Ele não estava preocupado com o cargo, posição, não. Mas ele dizia: olha, eu não me preocupo com isso aí não, mas eu tenho, Deus me deu, né? Para mim, não importa o que vocês pensam ou o que vocês falem, né? Mas eu tenho certeza do meu chamado em Cristo, mas eu me entristeço com a atitude de vocês em relação a mim. Então era muito triste esse pensamento. Enquanto uns erravam querendo exaltar, né, Paulo, outros erravam querendo diminuir. Mas é como diz para os irmãos, eles sabiam a sua posição em Cristo. Ele não deixava que nem aqueles que queriam exaltá-lo influenciassem, nem também aqueles que queriam diminuir o seu chamado, né? Ele sabia quem era em Cristo Jesus. Ele tinha muita maturidade espiritual, né? É uma coisa que a gente precisa aprender com Paulo. No capítulo 5 ele falou sobre imoralidade na igreja, quando ele manda, ele é duro aqui nessa hora, determinando que aquela pessoa que estava promovendo imoralidade fosse expulsa da comunhão, porque aquela pessoa havia se ensoberbecido, se orgulhado, quando aquele caso foi descoberto, e as pessoas talvez tenham sido chamadas para conversar, ou aquela carta chegou e as pessoas foram expostas naquilo que estavam errando. Ele determinou, essas pessoas aí que estão ensoberbecidas no pecado em que elas estão vivendo, eu estou determinando, né? Eu já condenei aquele que fez isso como se estivesse aí presente. Eu determino que eles sejam expulsos, excluídos da comunhão da igreja por causa do pecado que estavam cometendo, e pior ainda, o outro pecado que cometeram, o ensoberbecimento, quando foi levado ao conhecimento da igreja, quando aquilo foi descoberto e foi trazido à tona, ao invés daquelas pessoas se arrependerem do que eles estavam cometendo, eles se ensoberbeceram, se orgulharam. E Paulo falou: olha, já que é assim, não querem se arrepender, não querem mudar, então estão excluídos da comunhão do corpo de Cristo, da igreja. Né? E ele ainda diz, pior ainda, ele ainda diz, né? Aqui no versículo 5, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então ele foi muito duro mesmo em relação a esse pecado que estava acontecendo dentro da igreja, que era uma família que estava toda desordenada e o filho estava tendo relacionamento com a mulher do pai, que era a madrasta dele, né? E ele determinou ali duramente, por quê? Também porque a direção daquela igreja local de Corinto não estava tomando uma posição. Aí quando ele ficou sabendo, ele que era o apóstolo dessas igrejas, que tinha uma autoridade maior, até sobre aquela liderança da igreja local, ele determinou, ele falou: olha, que seja expulso da comunhão, e eu determino, olha a autoridade que ele tinha, né? O tamanho da autoridade. E as pessoas hoje, se vê isso aqui, vai dizer: não, isso aí não acontece, isso aí é naquela época só. Mesmo que esteja no Novo Testamento, foi só 2000 anos atrás, né? E ninguém mais tem essa autoridade hoje. Talvez não tenha por causa da intimidade que ele tinha com Deus, a gente não alcança hoje, né? Mas ele falou: determine que seja entregue na mão de Satanás, para que Satanás possa destruir o corpo dessa pessoa, para ver que se através da dor, do tormento de Satanás no corpo dele, ele se arrependa, né? Era isso que ele esperava que acontecesse, e pelo menos o espírito dele, a alma dele, seja salva no dia do Senhor. Então foi uma palavra que a gente não vê toda no Novo Testamento, né? E algumas pessoas até duvidem que esse tipo de coisa pode até acontecer hoje, ser feito hoje, em relação a pessoas da igreja
e por parte de autoridades dentro da igreja, né? E é uma doutrina do Novo Testamento, né? Que muitas vezes até teria que acontecer muito hoje no nosso tempo e não acontece, mas por quê? Às vezes o próprio altar de Deus, os próprios que são líderes da igreja estão errando. Como é que eles vão poder declarar uma justiça dessa na igreja se eles mesmos estão cometendo o adultério, tanto pecado aí, né? Aí eles fazem vista grossa com o pecado dos outros, por quê? Porque também estão cheios de pecados muitas vezes e vão deixando, vão fazendo vista grossa, né? Para esse tipo de coisa. Aí o Paulo diz no versículo 9 e em diante aqui, no capítulo 5, ele diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso, me refiro aos imorais deste mundo. Não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras deste mundo. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem se associar com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Né? Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Né? Então, ele fala que se você tem ciência de uma pessoa dentro da igreja que vive assim, e esse caso não foi trazido à tona, não foi levado para a igreja, porque pessoas assim, dessas práticas aqui, comprovadamente, como nós falamos na semana passada, elas podem ser também até, se não se arrependerem, se for reconhecido e descoberto o pecado delas, elas podem até ser levadas também a ser excluídas da igreja, caso ela não mude. Né? Mas quando muitas vezes no caso que a pessoa só sabe, ela muitas vezes não traz à tona, ela não tem prova daquilo, como a gente comentou outro dia, mas a Bíblia diz assim: se você sabe que um irmão é desse jeito, aquele que se diz irmão, porque nem irmão né? Uma pessoa que está dentro da igreja, mas na verdade não é um irmão, por quê? Porque está vivendo essa vida e não faz parte de verdade do corpo de Cristo. Eu já saí do corpo, ele mesmo se excluiu. Antes da igreja excluir, ele mesmo se excluiu, vivendo dessa forma. Aí ele diz aqui: olha, se afaste, não se associe, não leve para a sua casa. E o que ele está dizendo aqui é para não ter uma íntima comunhão com uma pessoa assim. Se sabe que é assim, se afaste. Né? Não está falando para destratar, para maltratar, está dizendo para se afastar, para não se associar. Não se associar, não caminhar junto com essa pessoa e não trazer ela para a sua convivência na sua vida íntima, na sua casa. Né? Então temos que ter cuidado. E 1 João diz para deixar essa pessoa de lado, para ver se ela se envergonha e se ela muda, né? Se ela procura mudança. Ou ela procura mudança, ou ela se afasta logo uma vez e vai viver o mundo. Né? Mas muita gente acaba ficando ali de lado, aí ela vai se entristecer, ela vai saber por que a igreja está deixando de lado, e muitas vezes vai cair em si e vai se arrepender, vai buscar aconselhamento, vai buscar libertação e vai buscar comunhão com a igreja novamente. Aí sim, aí ele vem orientar aqui em 2 Coríntios, 1 Coríntios mesmo, para trazer essa pessoa de volta à comunhão da igreja, porque houve arrependimento nela e houve mudança, e isso é comprovado. Aí ela é restaurada de nova comunhão. Aí você pode se associar, você pode trazer ela para dentro da sua casa de novo. Mas enquanto não mudar, a Bíblia mesmo diz que não faça, né? Porque senão você, se for achado caminhando com aquela pessoa, sabendo quem ela você vai ser sentido como uma pessoa da mesma estirpe dela, da mesma qualidade, né? da mesma prática dela. Então, é isso que Deus não quer. Né? Porque, como ele disse aqui, né, quando nós olhamos anteriormente, que um pouco de fermento revela toda a massa. Né? Então, se a gente deixar esse fermento aqui entrar na nossa casa, na nossa convivência, vai fermentar a nossa vida, de uma forma ou de outra. Então temos que ter bastante cuidado com isso. Amém? Diga. No caso aqui, tem muita gente que fala, né? Então, a gente muitas vezes tem irmãos dentro da igreja que muitas vezes não quer um compromisso, não quer a seriedade com a casa de Deus e anda distante, bem afastado, né? E muitas vezes a igreja faz de tudo para se aproximar, para alertar, para ensinar, para mostrar onde está errando, sai desse caminho e volta a praticar as coisas certas, né?
E se esse irmão não aceita isso, de jeito maneira, ele fica querendo fazer sempre da forma dele. No caso aí, a igreja, o corpo da igreja não tem culpa nenhuma, né? Se esse irmão acaba caindo e se perdendo de vez, tem muita gente que fala, mas a igreja não pode. A igreja não pode deixar o irmão desse jeito, tem que ficar atrás, tem que trazer para dentro, né? Mas depois que já fez o turno e a pessoa continua teimando, não recai culpa sobre o corpo da igreja, né? Não, porque eu mesmo tento fazer a melhor maneira possível, né? Não fico pegando o pé de ninguém, não fico cobrando assim diretamente, né? Eu procuro, vou atrás, está tudo bem, né? Você não veio, está tudo bem, o que está acontecendo? E as pessoas sempre têm a sua desculpa repetitiva, né? Aquela desculpa furada, na verdade. A visita, a doencinha, e muitas vezes bota a culpa nas crianças, até sem ser verdade, né? E quantas pessoas não fazem isso às vezes? E deixa de vir, e daqui a pouco a doença vem mesmo. Daqui a pouco a luta vem mesmo, o problema vem de verdade. Às vezes ele está desanimado, às vezes está chateado com alguma situação, às vezes está passando por alguma dificuldade que não quer falar, aí fica passando sozinho, sem ter força para passar, e não procura ajuda, e vai deixando a coisa, fraqueza gera fraqueza, até um ponto que ele não consegue mais, ou fica brincando mesmo com as coisas, não leva as coisas a sério. Então a gente fica atrás ainda, e ainda fica ali, ainda chega às vezes até a adular a pessoa, né? E quem não sabe, às vezes fica falando, o pastor não vai atrás, a igreja esqueceu, ninguém fala mais no fulano. Não é verdade isso aí, né? Porque a gente vai atrás, tem irmãos que têm procurado, sempre tem ido atrás, sempre tem se preocupado, se importado, né? A pessoa às vezes passa um fim de semana servindo na igreja, logo alguém já está indo atrás, e não seja toda a igreja, mas sempre tem alguém que tem ido atrás, perguntado, mas eu não sei o que as pessoas querem, né? E a pessoa é gente, não é? Se fosse uma ovelha mesmo, a gente obrigava, né? A gente forçava ela, dava uma cajadadazinha ali meio de leve, e forçava ela a entrar no meio do rebanho, entrar no redil, mas é gente tem a sua livre escolha para fazer. Às vezes não quer obedecer, não quer se colocar debaixo da autoridade da igreja, do pastor, dos obreiros. Ali, não a autoridade de impor, né? Mas aquela autoridade, eu vou ficar junto, É igual a irmã que teve um problema de câncer uma vez, e ela sempre falava, eu sou presbiteriano, porque a gente não é daqui, a gente só está aqui de passagem. E ela sempre eles queriam deixar bem claro isso, que eles não eram dali. Eles só estavam ali quando eles estivessem no Japão. E aí ela teve esse problema do câncer, e a gente sempre estava indo lá, visitando, então íamos lá longe, né? A gente ia visitar e tudo. E quando ela teve o câncer, a gente ia no hospital, a gente acompanhou ela 6 meses que ela ficou no hospital. Depois, quando ela foi para casa, foi mesmo 6 meses de recuperação, quimioterapia, e a gente lá, ia ajudando, dando uma palavra, e visitando sempre. A gente, outros irmãos da igreja na época também. Aí ela falou, puxa vida, eu tenho sido assim tão egoísta, né? Eu tenho sido assim tão uma crente que não estou junto ali, eu não estou presente. E os irmãos aí estão do meu lado, o pastor e tudo mais, me apoiando, me auxiliando, e como se fosse minha família mesmo, né? E aí depois Deus falou no coração dela, que ela precisava se colocar, eu não sei se ela sonhou, ou se Deus falou com ela, uma coisa assim, que ela era como se fosse a gente que tem essa autoridade que Deus dá, é como se tivesse um guarda-chuva bem grande aberto, e as pessoas que Deus manda têm que como se colocar debaixo desse guarda-chuva, né? Ela falou que era o guarda-chuva da autoridade que Deus dá. E quando a gente está debaixo daquele guarda-chuva, daquela autoridade espiritual, muita coisa não pega a gente que queria pegar. Só por estar debaixo daquela autoridade, Deus falou para ela, se coloque debaixo da autoridade, do guarda-chuva do pastor. E ela veio contar depois e falar, e aí ela realmente passou a participar como um membro daquela igreja local ali, né? E Deus falou para ela que ela deveria ser participante, integrante da igreja onde ela fosse, onde ela estivesse, que ela não era presbiteriana, que ela era corpo de Cristo, que ela era igreja, que ela era parte do corpo de Cristo, onde ela estivesse. Ela tinha que procurar um lugar, né, onde ela se adaptasse melhor, claro, e o Espírito Santo direcionasse, ela tinha que se integrar ali, ajudar, dizimar, ofertar, participar, cooperar, olhar junto, né? E aí eles começaram a participar, ela entrou para o louvor, o marido passou a ser o obreiro da igreja,
Deus restaurou o casamento deles. No meio da quimioterapia, teve que parar porque não dava para fazer mais, mas ali mesmo Deus já curou ela. Já faz 8 anos, se eu não me engano, toda vez que ela faz exame ela vai 6 meses para ver, porque é perigoso voltar. Já faz 8 anos, o câncer nunca mais voltou, e ela teve que tirar 40 centímetros do intestino fino, né, o final, já perto na saída do reto já. Ela já estava dias e dias sem ir no banheiro, e quando ela foi ver, o câncer fechou toda a saída, né, do intestino dela. Ela não conseguia mais ir no banheiro. Ela teve que passar 15 dias sem comer nada, só no soro, só para poder melhorar um pouco a situação, para eles poderem fazer a cirurgia na época. O evangelista Cláudio estava já na época, eu acho. E foi um caso assim difícil. Ela já estava, o grau máximo era o 4, ela estava no 3 já. Ela estava quase no grau máximo do câncer no intestino grosso, fino, né? Já na saída já. E eles fizeram a cirurgia, tirou 40 centímetros, ela sentia até um vazio dentro dela, porque ficou um vazio ali que os órgãos tinham que se adaptar, né, e se reorganizar. E ela só fez 3 sessões de quimioterapia, tinha que fazer 6. E ela não tinha condição, ela estava muito debilitada. E o médico resolveu parar, porque ele sofreu muito, né, se fizesse mais. E ele falou: olha, eu não sei, porque as pessoas fazem 6, mesmo assim depois o câncer volta. E você só vai poder fazer 3, eu não posso fazer mais. E ela também assinou, decidiu parar. E a gente orando, e Deus revelou que ela estava curada, né, que Deus não lhe permitiu mais o câncer voltar. E não voltou até 8 anos já. Né, faz quase 8 anos que ela fez essa operação. E ela toda vez manda recado. Fala: pastor, olha, fui lá fazer o check-up lá e não deu nada, graças a Deus. Mais 6 meses sem essa preocupação, porque a pessoa vive tensa, né, na preocupação. E graças a Deus ela está bem, está feliz, está lá em Nagoya, está com o marido na igreja, o marido é presbítero, né, está lá servindo a Deus com a família, graças a Deus. Né. Mas depois que Deus deu essa vitória para ela, quando ela se colocou debaixo dessa autoridade ali, e tem se colocado em cada lugar que ela tem passado, ela tem se colocado, tem trabalhado, se envolvido na obra de Deus ali. Né, Deus tem guardado a vida dela. Então isso é importante. As pessoas que não se colocam, e você vê, claro, é visível a vida das pessoas que vivem assim. São um bando de paroleiro na igreja, né? Não tem rumo certo, não tem lugar certo. Tem gente que vai na igreja, vai em outra, não tem lugar de congregar, ou vai na igreja quando quer, faz do jeito que quer, né? Da maneira que acha melhor, e não é assim, né? A pessoa tem que ter um lugar certo, né? Ela tem que ter um local, tem que se colocar debaixo da direção daquele lugar, né? E seguir junto com aquele povo ali em favor do reino de Deus. E aí Deus abençoa. E tem muita gente que infelizmente não é assim. A gente vê a vida como vive, sempre nessa inconstância. A vida não vai para frente, não caminha, ouve a palavra, mas não cresce, não pratica, não caminha junto com a igreja, né? E é uma vida triste, né? Porque a gente não pode obrigar também a fazer. Mas a pessoa não tem crescimento, a pessoa não vai para canto nenhum. Fica ali, é uma pessoa paralisada, é uma pessoa que não soma nem diminui, né? Ela fica ali, mas não há nada de Deus para a vida dela. Porque a pessoa tem que caminhar junto, né? E é tão triste ver isso, porque Deus tem tanta promessa, Deus fala tanta coisa boa, e a gente olha assim e fala: mas para esse aí, que vive desse jeito, mas é o que Deus queria para ele, né? E você vê que muitas vezes chega a não acontecer, porque a pessoa às vezes recebe até uma palavra de Deus, uma promessa, uma profecia até, mas ela não muda, ela não procura mudar, crescer. Eu vou te usar como pregador da palavra. Ela fica esperando isso acontecer do noite para o dia. Não vai acontecer nunca, né? Eu vou te usar como missionário, eu não procuro se preparar para aquilo, né? Eu vou te usar em tal coisa, em tal área. Ela não procura crescimento naquilo. Ela fica ali só esperando cair do céu. Não vai cair. Não vai acontecer da noite para o dia. A pessoa tem que, se Deus mostrou qual é o chamado, então ela tem que trabalhar em cima daquilo já, até que a hora que Deus chame, né? Você vê que o próprio apóstolo Paulo, ele se converteu ao evangelho, começou até a testemunhar logo em seguida, mas você vai ver que depois ele se colocou debaixo da autoridade da igreja, ele ficou lá nas regiões da Antioquia, e em Atos capítulo 13, a igreja enviou ele, né, debaixo de oração, ele e Barnabé, né?
E foi debaixo de oração, eles selecionaram várias pessoas, muito capacitadas já, fazia 13 anos que ele tinha se convertido, para ele poder ser enviado pela igreja, né, através de oração e direção do Espírito Santo. Foram 13 anos nesse processo aí. Enquanto isso, ele testemunhava, ele pregava, é assim, mas depois você vai ver que ele vai se colocar debaixo da autoridade da igreja constituída por Deus, e ele vai esperar o tempo, ele espera ser enviado, ele não faz nada antes, né? Ele espera todo aquele processo, e durante esses 13 anos ele vai se preparando, ele foi se preparando na palavra, na oração, né, para que Deus, quando enviasse, fosse bem sucedido na sua obra. Né? Então, você vê que não é assim fácil, né? Da noite para o dia, não é agora para outra, é toda uma preparação, através do chamado de Deus, uma preparação para aquele chamado. E às vezes hoje as pessoas parecem muito, porque vai até querer fazer alguma coisa, mas sem a preparação necessária. Né? Deus até tem um chamado naquela área, mas não há preparação, a pessoa não se prepara, a pessoa não busca, não se prepara, né? Espiritualmente, na palavra, na oração, e até que Deus fala, agora é a hora. Aí você diz, eis-me aqui, Senhor, estou pronto, né? Estou preparado, em nome de Jesus. Da minha parte, estou preparado. Sou dependente do Senhor, do Espírito Santo, mas eu fiz a minha parte. Né? Então isso é importante também. No capítulo 6, vamos lendo aqui e seguindo o que vai nos ensinando aqui. Diz assim, alguém queria recitar o versículo hoje? Alguns irmãos marcaram o versículo para recitar, né? Uma Érica já esqueceu, né? Demorou demais? Mas então... Pode falar? Pode. 1 Coríntios 6, versículos 16, 17, 18, 19 e 20. Não sabeis que quem se ajunta com uma meretriz se faz um só corpo com ela, e serão dois uma só carne. E quem se ajunta com o Senhor, quem se ajuda com o Senhor faz um só espírito, um espírito. Faz um espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado cometido pelo homem é fora do corpo, mas aquele que se prostitui deve contra o próprio corpo. Ou não sabeis que se o corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós é procedente de Deus, não de vós. Foste comprado por um bom preço, então glorifique ao Senhor através do seu corpo e do seu espírito. Alguma coisa aí? Amém. Mais alguém? Amém. Vamos entrar no 6 e 9. Acho que deu. Porque a minha versão aqui é diferente da sua. Diz assim no versículo 1: Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não é entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam justiça e prejuízos, e isso contra irmãos. Né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras,
nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então ele fala disso aqui porque estava acontecendo em Corinto. E ele fala aqui dentro desses versículos de causas judiciais em relação a bens materiais. Então seriam causas criminais. A causa criminal tinha que ser levada realmente para a justiça. Se houvesse algum tipo de crime dentro da igreja, no meio da comunidade daquelas pessoas, quem estava habilitado para julgar isso era a justiça comum. Mas no caso aqui era caso de bens materiais, né? Como ele diz aqui no versículo 8, no versículo 7 e 8. No versículo 8, versículo 7 e 8. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não prefere sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos, e isso contra irmãos. Então, ele fala sobre prejuízos materiais, né? Pessoas fazendo negócio, pessoas, algo envolvendo dinheiro, bens, valores, e as pessoas estavam tendo problema entre si, porque às vezes uma pessoa de boa fé ajudava o irmão na necessidade de emprestava algo, e de repente aquilo não era devolvido, né? E fazia um negócio, comprava uma coisa um do outro, e desde essa época já tinha uns crentes meio caloteiros, né? Uns crentes meio sem vergonha para esse tipo de coisa aqui, porque é uma falta de vergonha. A pessoa fazia um negócio e não cumpria a sua palavra. Desde essa época aqui já não havia mais aquela sinceridade no se ensina não. Né? As pessoas não davam mais para confiar na palavra só. E já havia esse tipo de coisa, né? As pessoas se prejudicando e defraudando uns aos outros em negócio. E isso estava sendo levado para a justiça comum, né? E Paulo dizia, olha, esse tipo de juízo aí, vocês devem fazer entre vocês mesmos, que era até vergonhoso. Era vergonhoso. E Paulo mesmo disse que era uma derrota já, só o fato de haver esse tipo de situação entre os irmãos, né? Mas ele dizia em relação ao que estava correto, aquele que havia sido defraudado. Às vezes é melhor sofrer injustiça, né? Às vezes é melhor até, dependendo da situação, sofrer um prejuízo. Deixar para lá, porque, como diz o ditado, prejuízo pouco é lucro, né? Às vezes você vai atrás de um prejuízo, às vezes tem um desgaste muito maior, uma desavença, um problema, algo assim muito pior, às vezes, com uma pessoa. E eu mesmo já sofri prejuízo que eu preferi deixar para lá. Eu, pessoa, e eu em relação à igreja. Né? Quantas vezes em relação à igreja? E às vezes a gente prefere até mesmo relevar e deixar para sofrer o prejuízo e a injustiça, para não tentar ir atrás daquilo que não tem nota, foi na fé, foi na confiança, né? Foi na vontade de ajudar. E hoje você não tem nada para dizer, você tem que estar vendo e você tem que pagar, né? É tudo boca a boca, então vai ser uma palavra contra a outra. Muitas vezes você vai se desgastar, vai passar a perder ali por causa disso, né? Vai esquentar a cabeça, vai falar às vezes o que não deve, vai discutir com alguém que não merece. Então às vezes é melhor até mesmo, não tem como ir atrás, foi uma coisa de boa fé, de palavra, de se ensinar ou não. Então eu prefiro sofrer o prejuízo do que atrás de uma coisa dessa me desgastar e ter problema, né, com uma pessoa que não merece, porque provou que é uma pessoa de má fé, uma pessoa que não tem moral, não tem caráter, né, quando age dessa forma assim. Né, e não vem, não conversa, não dá satisfação, não tem preocupação nenhuma, está vendo a sua vida regaladamente, né, tem condições até de pagar, mas não paga, um pouquinho ali, né, de ter aquela boa fé de chegar, não posso pagar, mas eu posso pagar um pouquinho, né, todo mês eu vou acertando aqui aos poucos. Mas tem gente que dentro da igreja, tanta gente de má fé, tanta gente de má vontade, tanta gente de mau caráter, né, que faz já sabendo que vai dar o tombo no outro, né, que faz, como ele diz aqui, que ficarão de fora todo esse tipo de gente
que são idólatras, adúlteros, imorais, homossexuais, passivo-ativo, mas ele também fala ladrão, avarento, pessoas trapaceiras, aqui na minha versão diz assim, e ele diz esse tipo de gente aqui, que às vezes até julga o imoral, julga o idólatra, julga o adúltero, julga o homossexual, né? Mas está praticando roubo, está roubando o seu irmão, está sendo avarento, está sendo uma pessoa trapaceira com o seu irmão em algum negócio, fazendo de má fé, né? Fazendo com uma índole mesmo, já sabe o que está fazendo, né? E passou para trás, prejudica de alguma forma. A Bíblia diz aqui, não herdarão o reino dos céus. Isso é grave para Deus, isso é uma coisa muito grave, né? A gente tem que ser justo, né? A Bíblia fala, e justiça envolve negócio, envolve coisas materiais, envolve até isso, né? É promessa que a gente faz, aquilo que a gente se prontifica tem que fazer, mesmo que eu perca, né? Eu tenha, depois eu vou ver que até eu me prejudiquei, porque eu fiz um negócio que não foi bom para mim, mas eu dei minha palavra, eu tenho que honrar, porque o Davi falou para Salomão, quando ele estava perto de morrer, meu filho, olha, seja homem, né? Ele falou bem assim para ele, seja rei, seja uma pessoa de Deus, né? Mas seja homem, meu filho. Ele falou bem assim para ele. Então, a pessoa tem que ter humildade, né? A pessoa tem que ser fiel na sua palavra, por mais que ele seja prejudicado. Se eu falei, está falado, pronto, volta atrás, né? Não me importa se eu vou ser prejudicado, se eu sentir vontade de desistir do que ia fazer, vou fazer e pronto, eu já dei minha palavra, né? Então é assim que a gente deve proceder, né? Ser bom pagador, ser uma pessoa, quando está desempregado, quando a pessoa está passando por dificuldade na vida, quando está tendo a crise veio, né, o salário está pouco, aí a pessoa tem que conversar, tem que, né, rever sua dívida, tem que, mesmo assim tem que ir atrás, né? Porque aqui no Japão mesmo, se você tem uma dívida e vai atrás, tem um problema do cartão de crédito. Estava lá devendo um valor que tinha que pagar naquele mês. E a pessoa foi lá e falou, olha, eu estou passando dificuldade, estou desempregado, tenho pouco dinheiro, eu não posso pagar toda essa parcela aí. E tem gente que já fez isso e o cartão de crédito falou assim, quanto é que o senhor pode pagar esse mês? E negociou com a pessoa. Tem várias situações aí que se você for atrás de uma conta de luz, de uma conta de água, de um imposto do governo, você vê que tem gente que deve milhões para o governo aí, e ele vai lá e fala assim, eu só posso pagar 5 mil por mês. Pois ele vai lá, ele faz, ele negocia, e o governo vai lá e diz assim, tudo bem, então o senhor pode pagar 5 mil? Tá bom, então está aqui os boletos, o senhor faça certinho no dia, não deixe de pagar no dia, porque senão era problema para você. Porque já vejo que negociou, você não pode falhar também. Já que você declarou, falou com a sua palavra, então cumpra, né? Aí a pessoa vai lá certinho, você vê que não tem como, né? Só que tem que ter uma fé que não vai atrás de ninguém aí, os outros que se dane. Quem eu devo aqui, né? Eu não quero nem saber, minha situação está difícil, eu não vou atrás de ninguém não, porque eu não posso pagar. E tem gente que quando o cobrador liga até fica bravo ainda, né? Você está pensando que, rapaz, ligar para me cobrar? É duro ainda você está na dívida. Você tem o direito, a pessoa ainda é mal educada, está devendo, não deu satisfação, não veio pagar, não falou nada. E quando você liga dizendo, pois eu estou precisando receber, né? Ainda fala mal com você. Né? Então é difícil fazer essas coisas. E por isso que por isso que a gente fala, irmão, negócio à parte. Está certo isso mesmo. Né? Não, mas a gente é irmão em Cristo. Não, irmão, mas o certo é fazer aqui o documento, é fazer aqui a nota, é colocar tudo no papel, a gente declarar aqui as parcelas, a quantidade. O certo é esse. O certo é esse, irmão. Né? E se for família, então, se for família, então, pior ainda, né? Porque a pessoa pensa que é família, ainda tem que fazer tudo, né? Não, isso aí não precisa não, a gente é tudo de casa, tudo família, né? Não, a pessoa mesmo tem que dizer, não, eu quero, graças a Deus, quando você tem um familiar que você sabe que é honrado, que tem palavra, né? Que você pode confiar. Mas a maioria é complicado, né? A maior parte das pessoas que estão no Japão aqui tem desilusão na vida, por quê? Porque confiou em parente no Brasil e mandou dinheiro, e mandou fazer as coisas e não fez. Né? Não comprou, não fez, a casa... está aqui sua casa já, meu filho, está aqui. Não tem casa, não tem nada, não tem dinheiro, não tem mais nada. Né? E gente revoltada com a mãe, eu já vi um monte aí, com mãe, com pai, com parente, porque confiou, pediu para fazer alguma coisa lá e não fez nada. Então, parente às vezes ainda é pior.
Tem que pôr ainda mais causa no papel ainda. Bem-aventurado é aquele que tem um parente confiável, né? Que é honrado, que é pagador. Amém. Esse versículo aí do 10, né? Que fala que esse versículo não é isso. Aí fala assim: os aparelhos nem os bêbados, né? Assim, a gente pode usar esse versículo assim para dizer a pessoa, assim, porque como a Bíblia não diz da bebida assim, que é proibida uma coisa assim, né? Mas para nós crentes que nós usamos tudo belíssimo, mas tudo convém. Mas para eles que não conhecem a palavra de Deus, né? Então agora, e não tem esse versículo assim, não entende esse versículo dessa forma, né? A gente poderia usar esse daqui, ou dizer assim, que é uma coisa que não agrada a Deus, desse negócio aqui, nem os bêbados, assim, por causa da bebida? Não, o bêbado, a Bíblia já fala já claramente que não é dar um reino do céu, né? Porque é aquela pessoa que vive na prática mesmo. Então, e a pessoa, toda vez que a gente quando a pessoa está quase caindo, por exemplo, né? E aí, um dia que encontrasse assim, dizer assim, que a pessoa diz, mas na Bíblia mesmo não diz que não pode beber, né? É constantemente. Mas aí igual a gente conversou, mas né, nem tudo bebida, toda vez que não me convém. Mas a pessoa não entende isso, porque ela não serve a Deus mesmo. Mas aí você pode usar esse versículo, então, como combate, dizer assim, ó, não está proibido, mas diz assim que não entrarão no reino do céu. Mas esse bêbado é bêbado de bebida mesmo. Então pare hoje, nunca mais beba a partir de hoje, já que você tem domínio sobre a bebida, já que você bebe só de vez em quando. Então pare de fumar hoje, já que você não é dominado pelo cigarro. A pessoa não consegue, ela na verdade não quer reconhecer que é uma pessoa dominada pelo vício e quer justificar, às vezes, a própria palavra de Deus, né? Mas não tem como, a Bíblia fala que quem é dominado por isso, quem depende, né, igual essas pessoas aí que vivem desse jeito, às vezes está na Bíblia e fala, não, eu paro quando eu quiser, eu só bebi socialmente hoje, né? E na verdade se engana a si mesmo, né? Engana a si mesmo, está enganando a si mesmo, porque está fora do reino, já está fora porque é ímpio, né? Porque já vive uma vida não só bebida, mas outras coisas também, já vive completamente fora da vontade de Deus, da palavra de Deus. E algo ainda pior é que ainda vive na prática do alcoolismo, né? Ou da avareza, pois é. E a gente vê tanta gente morrendo por aí hoje por causa disso. E cada vez está abrindo mais bares. Você vê que abre mais bar em Toiama, Itacaoca. Cada vez abrindo mais ponto de as pessoas irem beber e dançar, se prostituir, usar até droga, porque nesses lugares também rola de tudo, né? E aí a pessoa mistura tudo, álcool, droga, e vive essa vida desgraçada que vive e ainda não quer reconhecer, né? Então tem hora também que você fala, orienta, mostra para a pessoa não quer, ou até desfaz, ou até zomba, né? Então aí é aquele versículo, aí não compensa mais lançar pérola aos povos, né? É melhor guardar a palavra de Deus para alguém que é errado, mas pelo menos baixa a cabeça e ouve, e pensa, reflete, tenta mudar de vida, né, através da palavra de Deus. Porque tem gente hoje que você fala e leva na zombaria. Até dentro da igreja, né, você fala das coisas e tem gente que até zomba depois, para ele não leva a sério, leva na brincadeira, sempre entra no ouvido e sai no outro, né? E faz até brincadeira com aquilo. É pérola lançada, graças a Deus que tem, Deus abençoe. Deus abençoe que mude, né? Que vira ovelha. Tem os povos, mas tem as ovelhas também, que gostam, que recebem, que louvam a Deus, que se alegram com a palavra, né? Que tem um temor no coração. Mas tem, até no meio da igreja, tem esses que a gente chama de hipócritas, que pisa nas pérolas e se levanta contra as corridas, né? Não considera, não sabe entender o valor. Ele diz assim por quê? Porque pouco é sujo, né? Misturado na lama, ele vai lamear as pérolas e ainda vai se levantar contra você porque ele pensava que era comida. E aquilo quebra os dentes dele, né? Ele vai ficar bravo porque não gostou do alimento que foi dado, né? Porque não é alimento, não é alimento físico, é alimento para a alma. Então, assim foram alguns de vocês, ele diz aqui, foram, né? Não devem ser mais. O que ele está dizendo é que nem é que não é. Ele já está dando aqui uma palavra para conscientizar aquelas pessoas de que vocês não devem ser assim. Porque ele vem dizendo no capítulo 5 que ainda havia, né, irmãos imorais,
avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras, ladrões. Infelizmente havia, mas ele diz, olha, esse daí que ainda foi assim, não herdarão. Mas não foi para isso que vocês foram chamados, vocês eram assim. Né? Vocês já foram chamados, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus. Não convém mais ver dessa maneira. Digam. Uma vez eu vi um pastor pregando, como fala em Apocalipse, sobre aqueles que não entraram no Deus, os ladrões, né? Uhum. E em base na pregação dele, ele estava falando assim, tem gente que olha quando fala dos ladrões, as pessoas pensam que é o ladrão de banco, né? Uhum. É ladrão de banco, né? Ladrão de paleta de falso. É qualquer tipo de desonestidade, na verdade, né? A pessoa que, como o pastor falou, que essas coisas que as pessoas falam, não pagam, né? Por mais que a pessoa fale, não posso pagar, não sei o quê, mas Deus sabe, né? Se a pessoa pode pagar ou não, porque às vezes a pessoa fala que pode pagar, mas gasta dinheiro em outras coisas, né? Mas Deus sabe. Então, aqui entra isso mesmo, desonestidade, não é ladrão de banco, né, que o pastor falou. Tem pessoas que é ladrão de banco, tem que daí não vai. É qualquer tipo de desonestidade, né? Na verdade, é assim, o cliente tem que ser justo, né? Deve pagar todos os impostos, até Jesus pagou o imposto, né? E olha que ele não foi cobrado, mas ele não devia, né? Ninguém foi, né? Assim, ele tinha uma dívida, mas ele pediu, falou, não, vamos pagar esse imposto, né? Para não deixar nada que pudesse. Ele não estava sendo tranquilo sobre isso daí. É verdade. E ladrão também, às vezes, é igual falou, às vezes a pessoa pensa, não, nunca assaltei uma velhinha, nunca roubei um banco, nunca. Né? Mas ele roubou um papo de fósforo, pegou sem autorização do dono. Uma pessoa vive 50 anos, falta 2 minutos para a pessoa morrer. A pessoa rouba uma coisa e rouba 50 anos de idade. Ladrão é justamente isso, aquele. Você vê que tem o roubo e latrocínio, né? É diferente, na verdade. Roubo é aquele que. Como é que é? Roubo é a mão armada, né? Pessoalmente. Você chega na pessoa e escala ali e rouba. O ladrão é aquele que vem nas escondidas. É aquele que rouba e geralmente ele vem quietinho, ele entra e sai, ninguém percebe. Ele vai lá, rouba o carro quando a pessoa sai, deixa do carro, ele vai lá, arromba e leva, né? Então é aquele que faz essa escondida, né? Aquele que... Então é muito perigoso isso aí. E todos nós já roubamos alguma coisa, com certeza, tem que ser do pai da mãe. Uma moedinha que foi lá que pegou na carteira sem pedir, já roubou, né? Roubou porque não era autorizado a fazer, né? Então todo mundo já roubou, já matou, não é, sei lá. Todo mundo já fez errado, ou faz, né? Vai lá na firma lá, esse prego aqui está sobrando, tem muito na firma aí. Vou levar uns 6 aqui para casa, né? Então é louco, porque pegou e a firma não soube. Era da firma, está lá, é da firma, né? Se a pessoa chega lá e fala, olha, eu posso levar aqui um prego desse para casa? Aí o chefe fala, não pode não, deixa aí, é da firma, você tem que deixar. Se ele falar, pode levar, aí você vai levar. Se não, é roubo. É roubo. Roubou, né? Então, de uma crente foi pega lá no aquele lugar onde feita bolinho lá, como é que é o nome? Aquela firma lá, que a irmã trabalhou há muito tempo. Fruta Fusa, né? Pois ela foi pega, a irmã levando um bolinho para casa, um saco de bolinho, que era furioso, não era coisa. Ela, na inocência dela, foi lá, catou um monte, ela já tinha costume de fazer isso. Colocou num saco e botou na bolsa. Aí quando foi sair, aí a japonesa, roubou. Ela está roubando. Falou lá nos maiores escândalos na frente de todo mundo. Hoje é a mulher de pastor já, né? Da outra igreja. E ela foi sair, aí a japonesa foi mais escândalo, porque ela não entendia direito, não roubou, não queria saber, aí furiou, vou lá para casa, né? E colocou lá e foi levar. Aí a japonesa foi um escândalo, porque já tinha sido anunciado lá na reunião que não era para pegar nada, não era para levar nada sem autorização. E na verdade não era para tirar nada de lá, nem com autorização eles estavam permitindo mais. E ela, sem entender nada, continuou fazendo. Aí a japonesa fez um escândalo no dia, né? A mulher passou uma vergonha, que ela até saiu de lá, porque ficou com uma vergonha muito grande. E foi acusada de ser ladra. Então uma hora a pessoa acaba passando por uma situação dessa aí, sem necessidade. Né? Igual outros abençoados foram pegos roubando cacho de uva, né? Para que necessidade de roubar a uva, rapaz? De roubar a uva, vai lá, compra, né? Come, satisfaz,
mas parece que quer fazer só para dizer que fez, né? Aí daqui a pouco está lá, for um ano, for 2 anos, não sei, no terceiro ano, quando for de novo, vai o vizinho, ligou para a polícia, daqui a pouco as luzes dos farol, né, só em cima do ladrão de uva. Por passar um mês de graça na cadeia, o mais, e tiver que pagar, e aquele constrangimento todo mundo rindo deles, né? Porque falar, rapaz, você vai ser preso por causa de roubar uva? Como é que pode? Gente roubando toio. Quantas pessoas já foram presas aí, roubando o toio da firma, né? Tem gente que trabalha, mora dentro da firma, tem o lugar onde mora, e gente que ia lá de noite e ia lá roubar na própria firma toio, né? É uma coisa absurda. Outro tempo atrás tinha gente roubando, onde eles deixam esses caminhões da prefeitura parados, tem alguns lugares nas montanhas aí que fica quase abandonado lá. Gente, sei lá, brasileiro, gente indo com os galões lá para roubar o combustível dos tratores, para pôr em caminhão, sei lá, e a história rola, né? E gente roubando essas porcarias. Não é que não vai, não, você é ladrão, rouba logo coisa grande, né? Não é não roubar. E pior ainda quando se rouba umas coisas dessas, a pessoa se dá um tipo de coisa dessa aí é pego aí como ladrão petinho, né? O ladrão petinho, né, que foi preso aí, que roubava bateria de carro usada em posto de gasolina, para poder revender aquilo e pegar aquele dinheiro para ele. Roubava ar-condicionado, peça de ar-condicionado fora da igreja, né? Porque uma vez roubaram 3 aí, foi justamente o ele mesmo falou com a boca dele, que foi preso, né? Desviou, voltou para o mundão aí de uma forma terrível, e ele mesmo falou com a boca dele que ele chegou aí e pegou na mão grande aí. E aí foi vender lá, acho que custava 5 mil cada peça daquela pelo peso, né? Aí ele passa por essas coisas agora e depois não sabe por quê, né? Porque fica fazendo mal para os outros, defraudando os outros, né? Ao invés de viver uma vida justa, não quer atender uma coração, quer ser ímpio, às suas custas, seja ímpio, mas seja às suas custas, trabalhando, ganhando honestamente o seu dinheiro, né? Não roubando os outros, fazendo coisa errada. Num país desse aqui que tem a oportunidade de trabalhar, as pessoas trabalham aí, até catando lixo honestamente, né? A pessoa, ela vende aí e vive, como muitos têm feito, mas tem trabalhado de uma forma honesta, né? Pelo menos eu acho. Então é triste ver essa situação e a gente se sente envergonhado quando você vai num lugar e começa a olhar você torto, né? Um lugar onde acontece mais isso aí. Aí você entra num convênio, você entra numa loja, daqui a pouco você vai ver, já põe a música em português para anunciar, olha, entrou brasileiro, vamos tomar cuidado. Não é porque gosta de você, porque você entrou lá e está querendo agradar você, não. É um aviso que eles colocam lá para dizer, entrou estrangeiro. Entrou estrangeiro na loja, cuidado, olha, presta atenção. É isso, para isso que eles colocam aí. Às vezes é brasileiro, às vezes não sabe o que é, às vezes joga lá uma música em português lá. E todo mundo da loja fica sabendo, entrou estrangeiro na loja. É para isso aí. E tem gente que é todo orgulhoso, colocou uma música, só que eu não entrei, colocou uma música em português aí para me agradar. Não é agradar não, mas é alerta da igreja. Então, no Rio, né, porque aquele rapaz que foi preso, no Rio, roubando até aquele negócio lá daquele gay, um negócio de óleo que faz assim, tem água dentro. Você coloca no dedo e fica brincando assim, uma bolachinha. Não, viu? Ali no meio ali. Mas só que já era, aí depois você saber, quando eles pegam você roubando a primeira vez, eles deixam. Quase sempre eles deixam. Aí depois que roubou um tênis, roubou um outro, aí toda vez que a pessoa, ele já registra uma foto da pessoa no documento, toda vez que a pessoa entra em qualquer porta do Rio, já na segurança já anuncia que a pessoa entrou, então eles ficam monitorando o tempo inteiro. E nesse dia que ele foi preso, a gente estava lá, eu falei, nossa, coitado, bom, foi preso, estava na coelha, aquele negocinho. E os filhos juntos, né, chorando, e eu falei, meu Deus, né, misericórdia. Ele falou assim, só que aí até o observar, na coelha, sei lá, na quinta, né? Só que aí a polícia falou, já é a 4ª vez que ele morre, né? Todas as portas já tá sabendo que é ele, né? Então já pegou na 4ª vez, gente, já arrumado. Então a gente pensa, igual a você falou, esse caso não é porque eles já sabem, eles já fazem algo para indicar que tem mesmo, né? Brasileiro estrangeiro. É isso que a gente fica chateado. A gente fica triste, né? Porque você entra no lugar, daqui a pouco está todo mundo lhe manjando ali, olhando meio de rabo de olho, né? Você pega um negócio ali e já bota o olho assim, já
Será que vai pôr debaixo da blusa? É triste porque todo mundo sofre depois, né? Nem todo mundo é igual, mas todo mundo acaba sendo vigiado por causa dessas situações aí. É triste, mas a gente sofre por causa disso. E hoje a gente sofre muita consequência aqui por causa de erro de muita gente que foi até mandado embora, ou que foi embora da crise, né? Que fazia muita coisa errada. E até hoje a gente está pagando preço aqui. Leis que vieram, coisas que mudaram, ficaram mais difíceis para quem está por causa dos que passaram. É triste, né? A gente sofre as consequências, infelizmente. É interessante que nesse livro, quando ele fala dos pecados, muita coisa que ele fala que está no diálogo, ele tirou, né? Está falando, não furtarás, idolatria, os nomes, não terás outros deuses. É mandamento. Né? Tem muita coisa que está lá na lei. Caluniador. Não pode ver, ele sabe que. Trapaceiro, que é aquele que deseja o que é do Na verdade, é tudo os 10. Você vai ver que é os 10 mandamentos aqui dentro. Pode ver. Eu não penso a imaginar que se oferecer a lei de Deus, está cometendo um erro. Imoralidade, idolatria, adultério, né? O homossexualismo que entra aqui talvez é um tipo de entrar na prostituição da moralidade, né? Então continua de perto a palavra de Deus. Então ele deixa bem claro, vocês não são mais assim, vocês não devem mais assim. Se realmente vocês foram lavados, se realmente vocês foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Mas aí acontece o quê? Se a pessoa está vivendo assim, ou ela foi um dia e já não é mais, ou ela nunca foi. Né? Está dentro da igreja, participando ali, tem aparência, né? Mas ou ela nunca foi, isso tudo, né, justificado, santificado, teve um encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo, ou ela nunca recebeu, ou ela recebeu e perdeu, deixou perder. Né? E é triste isso, muito triste. Aí ele vem falando também agora, como o problema do pecado e moralidade, ele vem falando mais uma vez sobre esse problema aqui, sobre essa questão do versículo 12 em diante. Aí ele diz aquele versículo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, antes no capítulo 3 ele falou sobre a igreja inteira como sendo o santuário de Deus, e agora ele vem falar aqui também como o corpo propriamente de cada um, como sendo também a habitação de Deus. Né? Vocês foram comprados por alto preço, diz aqui no 19, vocês não sabem que o corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então nós fomos comprados, não somos nós mesmos mais, nós pertencemos a Deus. Né? Nosso corpo é morada dele. Ele fala lá no capítulo 3 que quem destruir esse templo, que é a igreja, que é o corpo de cada um, vai ser destruído por Deus. Né? Para você ver como Deus leva em consideração o corpo sim. Né? A gente estava vendo outro dia o vídeo do templo de Salomão, que a Universal fez, né? Acho que já vai inaugurar. E eles colocaram lá as 10 regras para alguém que vai visitar, tem no YouTube, para que todos já fiquem sabendo, né? Porque vai virar um local turístico lá também. A própria Dilma ia participar da inauguração, né? E eles colocaram as regras lá. E uma das regras eles estavam falando lá: por favor, as mulheres não comparecerem a esse local com roupas indecentes, com roupas impróprias, com mini saia, as pessoas com shorts,
com sandália, né, que as pessoas se portem, se vistam da forma adequada para comparecer nesse lugar, nesse santuário, tal, né? Fazendo ali como se fosse realmente o templo de Jerusalém, né? Porque o nosso desejo é trazer esse templo como se fosse o próprio templo do Senhor em Jerusalém, tal, colocando as regras lá, 10 regras principais para as pessoas poderem visitar esse lugar, né? Lá em São Paulo eles estão fazendo esse templo. E uma das coisas foi essa aí, né? E a gente vê que as pessoas hoje querem vir na igreja de qualquer forma, de qualquer jeito, não se preocupam mais com assim, o vestuário, com o próprio perigo da imoralidade no corpo, a imoralidade que é gerada às vezes pela sensualidade, né? E ele vem falando aqui para as pessoas tomarem cuidado com a sensualidade, fugir da imoralidade sexual, né? Que todo pecado que é cometido fora do corpo é de um grau, e o pecado cometido no corpo tem outra consequência, né? Não tem pecadinho, nem pecadão para Deus no grau assim, de intensidade, mas cada pecado tem a sua justa e merecida condenação. Cada pecado tem o seu grau de consequência, né? Cada pecado tem o seu grau de consequência. Pecado é pecado, né? Pecado pequeno, pecado grande, pecado, tudo é pecado, tudo afasta de Deus, né? Só que cada pecado tem a sua consequência. E ele mesmo diz aqui, olha, todo pecado cometido fora do corpo é um tipo de pecado. Todo pecado cometido contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo, né, no qual Deus habita, o Espírito Santo habita, não pode ser contaminado através do ato de prostituição, porque ele mesmo diz aqui que quando dois corpos se unem, estão sendo um só, né, uma carne só. Então, ele está falando aqui da relação sexual. Quando Deus falou sobre isso aí, que o homem e a mulher sairão da sua casa, deixarão seu pai e sua mãe, os dois se unirão, serão uma só carne, está falando sobre o quê? Relação sexual, né? Quando os dois se unem na relação sexual, estão sendo uma só carne. Então, você recebe toda a influência daquela pessoa, né, com a qual ali a pessoa está tendo uma relação ilícita. Essa relação só é lícita, só é real através do casamento, né? Não pode se ter esse tipo de relação de jeito nenhum com uma pessoa e com outra, né? Deus determinou que seria só com uma pessoa, por isso tem que ter a fidelidade, porque você vai estar contaminando o seu próprio corpo quando tem um relacionamento com uma pessoa diferente, né? A Bíblia fala que está maculando o leito, né? Que isso é um pecado muito grave para Deus, na verdade. Salomão, quando escreve lá, ele mesmo fala sobre isso, porque ele cometeu isso muito. E ele vem ver que aquilo não era uma coisa boa para Deus. E ele vem falando sobre a mulher adúltera, em Provérbios capítulo 8, se eu não me engano, 7, 8, ele já começa a falar muito sobre a mulher sensual, a mulher adúltera, né? Que atrai, que ela é mais experiente, ela leva os jovens para a perdição, quando o marido dela não está em casa. E tem muita gente assim. E ele fala que a mulher adúltera é pior do que a mulher prostituta, porque a prostituta vive daquilo e vende o seu corpo para sobreviver. A mulher adúltera, ela nem sequer exige valor. Ela simplesmente tem o prazer de trair e de levar pessoas para a perdição, né? Então é um perigo terrível. No mundo que a gente vive hoje, isso é uma prática terrível, uma prática grande, né? Se a pessoa não tiver cuidado, através só de um olhar, só de um pensamento, só de um sentimento, um desejo no coração, né? Você vê que tem pornografia para todo lado, dentro de uma loja de usados, dentro de uma loja de coisa nova, dentro de uma loja de vídeo, que você às vezes vai lá comprar um vídeo, dentro de um descombine, milhares e milhares de combines, cada um deles tem pornografia de dentro, tem objeto de prostituição, né, de moralidade sexual. Então, hoje no mundo está contaminado por esse espírito, por essa prática. A maior indústria de vídeo do mundo é a indústria da pornografia, não é Hollywood lá, com os filmes famosos aí. A indústria que mais lucra hoje no mundo em filme é a indústria da pornografia. Ela manda e ela comanda muitas coisas em relação aos filmes que a gente assiste, né? Onde vai acontecer, onde vai passar. E ela determina muita coisa porque ela é a indústria mais forte na área dos vídeos, né? E fora, às vezes não há propriamente a pornografia em muito filme, mas há muita sensualidade. Não convém para o crente, né? Porque é a sensualidade demais, é a sensualidade na roupa, é a sensualidade em algum momento do filme,
né, que não serve você nem assistir com a sua família, não traz nada de bom, não edifica, e só desperta a sensualidade, a imoralidade, né? Então é terrível hoje. E ele diz isso aí é um pecado muito grave, é cometido contra o próprio Espírito de Deus que habita no seu corpo. Né? E o que acontece quando a pessoa pratica? O Espírito Santo vai embora, ele não permanece no lugar dele de jeito nenhum, um lugar sujo, contaminado desse. Ele pode ainda tentar, sei lá, a pessoa cai, a pessoa erra, ele sei lá, tenta restaurar, mas você vê que um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia. Se a pessoa cai a primeira vez, geralmente aquela queda vai levar uma queda maior, até que aquilo muitas vezes leva ao final do casamento dela, né, destrói a família, e como tem destruído muitas famílias aí, o próprio pastor Márcio, que a gente às vezes ouve no programa dele, ele já falou isso abertamente, que ele estava envolvido na obra de Deus, e a mulher dele traiu ele, né? E ela se separou porque ele lutou para restaurar o casamento, mesmo traído. E ela saiu, ela que foi embora. E ele até hoje sofre, ele mesmo fala, não era o que ele queria para a vida dele. Ele envolvido com a obra, a esposa traindo, né? E depois ela ainda mesmo sai de casa e abandona ele. Então é muito triste isso aí. E quanto disso tem no meio da igreja hoje? Além da prostituição, a fornicação, né, que é entre jovens solteiros, né, os jovens fornicando. E fornicação não é só chegar ao ponto do ato, né? Tem muito disso dentro da igreja, né? Falta de temor a Deus, falta de ensino, falta de acompanhamento, falta da presença dos pais, falta da orientação, né? Jovem é jovem está no fogo todo. Se largar só, meu filho, vai acontecer desgraça mesmo. Nem sempre ele tem a força para se manter ali na linha, né? Então não pode largar só de jeito nenhum. É fogo puro, né? Os hormônios estão na flor da pele. Então não pode largar só, não pode deixar só mesmo. Deixou sozinho, acontece alguma coisa. Sempre vai acontecer, um namoro mais quente, né? E através disso vem a fornicação, que inclusive um namoro muito pegado, né? Fornicação, porque a pessoa ela está ali se sensualizando, ela está promovendo uma certa imoralidade, por mais que não chegue ao ato em si, mas ela acaba fornicando. Então tem que ter muito cuidado. Os jovens ainda estão crescendo, estão começando a namorar, estão pensando em namorar, às vezes nem jovens, já de criança pequena já falando namoro, aí tem que se orientar, tem que se falar, tem que se mostrar. E um dia, quando for, tem que ter um acompanhamento ali, passo a passo, não pode dar mole não. Maria que ela falou. Pastor, veio uma pergunta para mim, e eu não sei se eu respondi certo, né? Eu vou tirar uma dúvida depois do passar. Ela falou assim, se você sonhar, você sonha marido, ela perguntou se era pecado. Aí eu respondi assim, eu achava que não, só se ela levantasse essa questão do sonho, né? Eu pensei, talvez, mas a gente não tem como provocando, né? Mas aí eu acho assim, que você deve orar e pedir sonho para guardar seus sonhos também, né? Porque uma pessoa que não precisa ficar debaixo da proteção do Senhor, vai ficar sonhando para ir no marido, né? Mais ou menos assim eu escutei, né? Porque, porque eu sonhei assim, mas de manhã eu fiquei pensando aquilo, até fiquei mal assim que. Né? Porque ela se sente no sonho que eu acho que você está pensando, né? Já se tornou um pouco pecado, né? Esse ponto aí. Eu falei, eu acho que também é poder orar, né? Para guardar isso. Um sonho é maravilhoso. Misericórdia. E está dando vazão, né? Está dando vazão para o capeta. Mas às vezes também aí o marido também já tem que fazer a parte dele para, né? A mulher não precisar sonhar com nada. Ou a mulher fazer a parte dela para o marido não precisar sonhar com nada. Sim, mas assim, a resposta que eu dei, você falou assim, no sonho em si, eu acho que não é pecado, você tem controle sobre o seu sonho. Mas o fato de você acordar e lembrar do sonho, eu acho que é isso sim, é um pecado, porque você vai estar tipo, né, lembrando, sei lá. Porque existe, tem coisa que não é só sonho. Tem coisa que tem demônio que perturba a pessoa à noite em relação a isso aí. Não é só sonho, não. Tem um processo do corpo natural que se a pessoa não tem a relação dela regular, acontece do próprio corpo, né? Acontece isso aí.
Então, a pessoa até sonha com alguma coisa, até que depois e acontece, né? Durante o sono. Mas tem um demônio também que trabalha nessa área aí. Então a pessoa tem que saber. Se ela lembra tudo, tem detalhe do sonho e tudo, sei lá, às vezes é demônio, né? Já pega a pessoa causando isso aí. Tem um demônio que se aproxima. Ou igual tem caso aí que foi até, passou na televisão até, que o marido da pessoa morreu e ela sentia que toda noite, quando ela deitava, ela nem chegava a dormir ainda. Ela estava meio ali deitada, acordada ainda. Ela sentia quando o marido dela, né, vinha, se deitava junto e ficava bolinando com a mulher. Né? Ficava lá mexendo nela e tal, e ela não conseguia dormir. Outro dia o pastor orou por uma menina que tinha um espírito que acompanhava a vida dela. Ela na escola, a menina era moça, ela na escola, ela sentia aquele espírito mexendo com ela. Ela era dominada por esse espírito até o ponto de ela estar ali acordada, fazendo as coisas, estudando, e aquele espírito tocando nela, mexendo nela. Então, tem gente que é dormindo, tem gente que entra o sono, e tem gente que até mesmo no dia a dia, ela sente aquele espírito mexendo nela, perto dela, agarrando ela, né? Mexendo, tocando ela. Então, tem espírito também. Não está certo, porque ela estava pensando, ela estava... E talvez até seja o espírito, porque... Se for uma coisa natural do corpo, né, por falta da pessoa ter uma relação regular, às vezes acontece, o corpo mesmo providencia. E às vezes vai assim, um pensamento, o sonho, mas é uma coisa que não lembra. E quando a pessoa lembra detalhes, aí pode ser uma coisa perigosa, porque pode ser um espírito que está se aproveitando ali, colocando coisa ruim no pensamento dela durante a noite. Né? Não se lembrar uma coisa dessa, né? A pessoa está estimulando, né? A pessoa está estimulando e já... Será que o espírito, né? Será que o sonho... Mas é perigoso esse negócio. Aí vira tentação e depois a vida é pecado. Porque aí a pessoa já vai até pecar depois, né? Porque está gostando, tá achando bom, né? Porque fica pensando depois, apaixonado lá pelo... E às vezes ela sonha até com uma pessoa, né? E de repente até depois vai ficar gostando da pessoa, porque sonhou lá com uma pessoa que ela conhece, ou com alguém assim. Até o diabo colocando aí para a pessoa, depois de procurar aquela pessoa, ou trair o marido, a esposa, né? É perigoso, é perigoso. Só que é uma coisa natural do ser humano, né? É uma coisa natural do ser humano, que aí depois no 7 ele vem falar mesmo sobre isso aí. Né? Por isso que ele vem falar, olha, se o fogo está aceso aí, está muito difícil, procura alguém para casar, meu filho, porque senão você vai pecar. Você vai acabar pecando. Né? E aí depois de casa, aí tem que ter concordância aí para suprir a necessidade, porque senão... Aí depois acontece o erro e a pessoa ainda coloca a culpa só no outro. Né? E às vezes é a falha dos dois, porque não estava. Ele já casou para não ter um problema. Né? Aí depois casa para ter a dificuldade, aí fica sujeito a errar, a pecar. Por isso que ele fala aí, não defraudeis uns aos outros. No versículo 18, a gente já falou sobre isso aqui, pecado para cada é pecado. Porém, nós podemos observar alguns pecados que a consequência para eles é mais grave, como esse tipo de pecado contra o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Em 6:20 ele diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aqui diz assim: o corpo é templo do Espírito Santo, usado na prostituição constitui vergonha para o templo de Deus. Além disso, as prostitutas de Corinto eram dedicadas ao serviço de Afrodite, deusa do amor e do sexo. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. O cristão deve dar valor ao seu corpo como um lugar sagrado em que Deus habita. Né? Então, ainda tinha mais esse problema. Quando eles iam se prostituir, eles iam para as prostitutas que tinham ligação com Afrodite, que era a deusa do sexo. Aí o que acontecia? Eles, além de pecar contra a sua família, pecar contra Deus, ainda estavam recebendo influência daquele espírito maligno que, através daquela mulher, passava para a vida da pessoa, fazendo com que ele fosse
uma pessoa dentro da igreja e um imoral, um adúltero, um homossexual, né? Um lesbiano, lésbico, envolvido com lesbianismo e piratismo também nesse tempo. Então, aí aqueles espíritos malignos dominavam a pessoa e levavam a práticas piores, mesmo continuando dentro da igreja. E talvez até levando outros a isso também dentro da igreja. Não é porque teve um caso em Nagano, que um pastor muito abençoado por Deus, uma palavra assim tremenda, e o camarada foi lá e teve relação com o menino do louvor. Né? Aí o senhor sobrou para ele. Levou um pastor também da Assembleia de Deus, essa que tem aqui na cidade, né? Também alguns anos atrás, teve relação com a menina do louvor também, a menina do louvor da igreja. A menina era solteira, saiu fora, foi embora e não sobrou nada para ela. Né? Ele tinha mulher, tinha família, era uma pessoa influente dentro da igreja, né? E ele veio ver toda a consequência sobre ele. Né? Então, o diabo não brinca, não. E ele tem enviado as suas prostitutas de Afrodite aí, né? E os prostitutos também, para sensualizar, para atrair, né? No Brasil, eu lembro que estava lá na época, teve um problema na igreja também, porque o pastor da igreja já era um senhor, já muito usado por Deus também. Aí, de repente, ele, além de ser pastor, era advogado, tinha um escritório, e aí contratou uma moça da igreja para ser auxiliar dele, secretária. E ele pegava a moça em casa e deixava todo dia, porque era da mesma igreja e morava perto. E aí foi se descobrir que ele estava tendo um problema com aquela menina. No caso, ele seduziu a menina, né? Que era jovem, tinha uns 18 anos na época, ele já tinha quase 60 já. E aí foi uma confusão terrível, né? E dentro da igreja. E cada coisa que acontece, cada coisa terrível mesmo, né? Por causa desse espírito de sensualidade de Afrodite dentro da igreja. Diga-me. A gente ouve, assim, algumas pregações, é que vê os pastores falando também sobre esse caso. Eu dia, uma vez, até que um pastor falando que ele foi aconselhar uma moça que está com problema no casamento lá, né? Ele lá no fim acabou dormindo com a moça. Acabou enxergando o perigo que está, né? Ele não estava fraco, né? Ele acabou perigo, né? Depois o outro pastor lá falou assim que na igreja de São Paulo, o pastor uma igreja enorme lá, estava tipo pregando assim que, na verdade, as pessoas de mais idade, responsáveis, com emprego, sexo também não tem problema. Né? Mas aqueles que não têm muita responsabilidade, as coisas, não pode. Não pode. Daí isso aqui, esse problema é um absurdo, porque não tem mais um mundo que você está falando. O outro pastor que eu vi uma vez comentando, né, pastor americano, ele falou que toca mensagem da palavra de Deus naquele Twitter lá, né? E vários crentes entram lá e falam amém, amém, né? Mas diz que a hora que vai olhar a foto das crentes, não tem nem olhar. Por causa do estado da roupa dele, né? É que nem falou assim, isso aí está sendo pedra de tropeço dentro da igreja para muitos nós. E no dia do juízo, Deus vai cobrar dos pastores que ensinam as mulheres vestidas. É verdade. Você vê hoje que o povo põe as suas fotos, se expõe aí no Face, nesses lugares aí, e aí a pessoa mostra quem é. Sem perceber, ela acaba mostrando quem ela é. Porque você vê que o jovem, o homem até, né, faz questão de tirar sem camisa, né, ou mostrando lá, abre a camisa assim, né, ou aquelas meninas tiram assim, elas vestem uma roupa, né, que acho que o número dela sei lá, 40, ela bota um 25, né. O negócio aperta assim, ela vem assim, bota assim, né? E tira de cima para baixo, aquela roupa bem decotada assim, aí para mostrar os seios, né? Aí põe lá na foto principal. E é crente, está dentro da igreja, canta bonito, fala as coisas bonitas, faz. Aí quando está toda sensual no Face, não. Tem que tomar cuidado, porque depois aí reclama que é estuprado no Brasil mesmo, né? As mulheres andam quase nuas já, com as calças que a pessoa não sei como é que entra dentro daquele negócio ali. Porque é tão apertado que eu acho que já estão fazendo jeans elástico, né? Na verdade é elástico. E aí depois reclama que é assaltado, é pegado, levado para ser estuprado, mata depois. Essa própria pessoa fica sensualizando, fica provocando bandido, provocando esse povo aí do mundo, que é tudo carnal. Né? E aí depois reclama, não tem como reclamar. Nas escolas, a menina mocinha, hoje cada vez mais cedo, né? Com 10 anos a mulher quer ser moça já, 9 anos, né?
toda emperequetada, toda sensualizada, e isso já é ensinado desde os 4, 5 já hoje. Aí depois reclamam quando tem problema, né? Então tem que ter postura, tem que levar a vida mais a sério e ver que as coisas são assim. Então é triste hoje. Hoje, para você encontrar uma roupa decente no Brasil é difícil. Você quer ganhar dinheiro no Brasil hoje, coloca uma loja de roupa decente, porque não tem. Você bota lá uma loja aí que venda saia, saia sim, saia decente, né? Roupa para mulher decente. Mesmo quando você vai lá e encontra um vestidão lá, bonito, dá nos pés, passa dos pés. Mas você vai ver as costas abertas, na parte da frente, tudo aberto, né? Aí a pessoa tem que ficar comprando tanta coisa para pôr por cima ou por baixo. Então, põe uma loja de roupa de decente, para a mulher principalmente, você vai ganhar dinheiro do Brasil, porque não tem. Você vai para o Brasil, pelo menos não tem, né? Difícil mais achar. A gente andava, batia em mercado, em shopping, em feira. Uma feira enorme lá que dá 2 horas por semana na feira. Mas você vai achar uma banca só que tinha saia para a mulher, saia jeans que a gente estava procurando para comprar. Nenhuma tinha, só tinha saia curta, calça daquelas lá, né, que a pessoa só falta colocar sei lá, os intestinos para fora, de tanto que aperta ali. É terrível, vamos ficar de pé, não, Jesus. Se Deus possa livrar a gente, porque o mundo hoje está deixando aqueles que querem viver de uma forma digna sem opção. Né? Você não tem opção no mundo, não tem opção mais para nada. E os evangélicos não fazem muita coisa. Então, você fica meio assim, ficar meio isolado numa ilha, dentro da sua vida ali, com buscar a Deus e tentar lutar cada dia, porque fica bem mais difícil. Deus possa nos ajudar. E o que é imoralidade daquele tempo é a imoralidade de hoje, né? Tem coisa que muda na cultura de um país para o outro, mas o que é pecado, mano, é pecado na China, é pecado no Japão, é pecado no Brasil, é pecado na Lua, se tiver gente lá, para Deus é pecado. Né? Vamos a cada dia nos manter firmes, vamos nos afastar da imoralidade, de qualquer coisa assim que venha, porque isso aí, a imoralidade está tendo a igreja forte, está fortíssimo hoje, a gente não tem noção de como a imoralidade, a pornografia, essas coisas aí, está grande dentro das igrejas, na vida de adulto, na vida de jovem, misericórdia. A gente tem que orar sobre isso e falar mais sobre isso aí, porque tem sido muito forte essas coisas aí, ocultas, né, escondidas na vida das pessoas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado por esse estudo, leva-nos em paz, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, abençoa os irmãos, que a palavra permaneça no nosso coração, que o teu temor esteja em nossa vida, Senhor, e que nós sejamos capacitados a não só entender, mas a viver essa palavra. Em nome de Jesus, oramos por nós, por cada um que não tem buscado ainda, que busque para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Leva o teu povo debaixo da tua paz e proteção. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Concluindo o sermão com a paz do Senhor. Diga para ele aí, vamos praticar. Aprendemos, agora vamos praticar. Sofrei, rapaz. Bati eu